Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando aqui para dar o papo sobre Grêmio Prudente e a análise do empate contra o Monte Azul no jogo de hoje pela Copa Paulista, o início do retorno para o Grêmio Prudente que segue líder por enquanto da Copa Paulista, do Grupo A da Copa Paulista. Vamos lá falar sobre o jogo de hoje, mas antes se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e bora lá. Agora eu tô gravando por volta das 6h30, mais ou menos isso. Eu não vi o jogo completo, consegui ver algumas partes no caminho. Eu acompanhei o jogo pelo rádio, na transmissão da CBN, que se não me engano era a única que estava fazendo, né, o jogo. E E assim, vi bastante coisa do jogo por vídeos e tudo mais. E não dá pra abrir a análise do jogo sem falar do gramado, sem falar da lesão do Kesley, comemorando um gol que é bizarro. Aconteceu já algumas vezes no futebol. Até lembrei na hora do lance do Osmar Cambalhota, jogador do Palmeiras, que rompeu o cruzado comemorando um gol contra o Flamengo no Maracanã em 2007. E praticamente acabou com a carreira dele aquele lance. E hoje o Kesley foi fazer uma comemoração lá imitando o Cristiano Ronaldo. Na hora que parou no chão, na hora que terminou o salto, deu pra ver que provavelmente estourou o cruzado, provavelmente vai ficar ali de 8 a 10 meses fora, porque esse é o tempo, infelizmente. Eu vi um comentário no Instagram no vídeo que eu postei do lance, fazendo uma crítica ao gramado. Eu vou chegar lá. É um cara falando, eu nem vivo de futebol e você não imagina a dor do que é estourar um cruzado vivendo do futebol, cara. E realmente, eu não vivo do futebol, nunca fui jogador profissional, não tenho nem físico para isso. Mas quando eu bati a minha bola lá quando eu tava mais magro, há uns 10 anos atrás, eu rompi o cruzado também e nunca mais consegui jogar, cara. Nunca mais consegui nem brincar direito, porque o corpo vai pro saco. Imagina quem vive de futebol, quem vive do corpo pra. E ainda acontece isso num lance. Não é nem um lance, né? Durante uma comemoração. Bizarro. E o jogo passa diretamente pela qualidade do gramado. Durante a transmissão, assim, até fui procurar saber, tava vendo os recortes, cara, parece que o gramado não foi molhado essa semana. Não é informação, mas visualmente parece que não houve irrigação no gramado durante essa semana lá em Monte Azul. Um gramado seco, duro, que impediu o jogo de acontecer. É um gramado injogável, impraticável para o esporte. Péssimas condições do gramado. Causou a lesão de um jogador durante uma comemoração. E por sorte não causou mais lesões, não prejudicou mais o jogo. Mas um jogo injogável. De fato, um jogo injogável. Características dos times. E aí, fui perguntar para quem estava lá no campo o que aconteceu se não molharam o gramado nem antes do jogo. A resposta foi que não teve nenhuma irrigação antes do jogo, o gramado estava realmente muito seco. E aí me veio na cabeça o porquê, né? O Grêmio Prudente tem como característica, desde que o Rogério Corrêa assumiu, de ser um jogo direto, de ser um jogo apostando no seu centroavante, hoje com dois centroavantes, com o Canella e com o Alan James, apostando nisso, apostando na casquinha, apostando no pivô dos caras que tem boa sustentação física, apostando nessa saída curta que eu já falei aqui do atrair para atacar. Eu saio curto e ataco. E por mais que se exalte muitas vezes o futebol raiz, isso pro futebol é péssimo. Porque se não foi irrigado propositalmente para prejudicar o jogo do Grêmio Prudente, prejudicou o jogo como um todo. Porque o Grêmio Prudente não conseguiu jogar. O Monte Azul tem como característica ser um time que marca muito perto, né? Que marca individual o campo todo. E essa marcação individual é facilitada quando a bola está viva o tempo todo. Então se fez valer também do gramado seco, do gramado em péssimas condições. O Grêmio não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. E é inaceitável. A Federação Paulista passa por diversos critérios, tem muitas coisas para se aprovar um estádio para jogo, tem programas bem legais de incentivo a um gramado melhor no interior de São Paulo.
Só que precisa também rever que durante o ano precisa ter essa manutenção. Não adianta durante o dia da vistoria o gramado tá perfeito e durante o ano não ter manutenção nenhuma. Nessa Copa Paulista a gente já viu a condição do gramado de Lins, que estava bem ruim. A gente já viu a condição do gramado hoje em Monte Azul. O Grêmio Prudente faz um esforço danado e vai precisar trocar o gramado do Prudentão, porque já pisei lá e já vi que tem 3, 4 tipos de grama. Por mais que se esforce para ter um gramado bom, o gramado Prudentão ainda é melhor do que de todos os outros e não é um gramado bom. Então é preciso rever isso aí, porque fica impraticável o jogo. Não tem muito o que falar do jogo. O que dá pra gente falar do Grêmio, e aí muitos comentários também nas redes sociais, a galera metendo o pau no time, no treinador e tal. O Rogério Corrêa, como característica, ele é um treinador resultadista. Não vai ser um cara que vai cobrar o time jogando bonito, que não, ele vai pegar as peças que ele tem e vai olhar como que eu posso ter o resultado a partir desses caras. Vai ser assim que eu vou fazer. Então, beleza, eu vou conseguir. Eu tenho um centroavante muito bom de sustentação, pivô foda. Eu tenho um time que consegue sair jogando, tem zagueiros técnicos, o Show, o Borek, o Igor. Consigo jogar. Consigo espetar um lateral canhoto bom. Vambora. Vou montando o time a partir das peças que eu tenho. Resultadista. Por mais que tenha conceito, o time do Grêmio Prudente tem muito conceito. Muito conceito. Não é de se encher os olhos do torcedor. O torcedor tem um motivo para reclamar, de fato tem. O Grêmio Prudente não está jogando um futebol vistoso. E, de verdade, na Copa Paulista dificilmente você vai ver um futebol vistoso. Não vai sair assim numa final de Mundial de Clubes na Copa Paulista. Espere isso. E o Grêmio Prudente não vem jogando bem. Se você for olhar o contexto do jogo, o Grêmio Prudente com 2 a mais no finalzinho, dava para sufocar o adversário e buscar o gol de desempate, a virada. Dava. Só que olha para o contexto e olhando para o resultado, o contexto é péssimo. O Grêmio Prudente sim precisava sair com a vitória, como precisava sair com a vitória em Lins contra o Linense. O resultado, 2 empates excelentes para o Grêmio. 2 empates fora de casa, o Grêmio Prudente segue invicto, vai se consolidando cada vez mais como alguém que vai ser líder desse grupo. Como resultado é maravilhoso. Como desempenho, ok. É o que se propõe a fazer. E se essa é a proposta de jogar, e com todas as dificuldades que o adversário, que o gramado, que o calor, que todo o resto se impõe ao clube, ao time, o resultado é excelente. E eu sempre falo, eu não vou ser um cara aqui que vai chegar e vai azucrinar o jogador, que vai acabar com a vida do cara, que vai falar que o técnico é um lixo, que tá tudo errado. Mas também não vou exaltar o ponto de falar que tá tudo perfeito, não tá. Precisa sim de ajustes, precisa melhorar um pouco a parte ofensiva, precisa encaixar o último passe. No jogo contra o Linense foi um problema muito grande na hora de fazer a transição, quando a bola passava pelo meio campo, muito erro de passe, também prejudicado pelo gramado, como foi hoje. Hoje teve alguns contra-ataques que dava para sair gol e faltou um pouquinho também. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho na hora de tomar a decisão correta, na hora de definir, eu vou fazer o passe, eu vou finalizar. Tudo isso influenciou no resultado diretamente do jogo. O contexto é ruim, o resultado é bom, mas dá para ser melhor.